Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Tem uma tradução, eu não sei qual que é a tradução de vocês, essa daqui. Você me ama mais do que estes? Muitos estudiosos acreditam que estes não se refere aos outros discípulos. Você me ama mais do que estes? A pergunta de Jesus não é uma comparação de que se Pedro amava Jesus mais do que João, mais do que Tiago, mais do que André, mais do que Bartolomeu, mais do que Filipe. Muitos estudiosos acreditam que o contexto disso são 153 grandes peixes que Pedro tinha pescado naquele momento. Pedro é um pescador. Pedro tinha, por causa de suas falhas, desistido do seu ministério. Pedro tinha voltado à sua pesca. Pedro tinha como profissão a pescaria. Basta você ler Mateus capítulo 4. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele era sócio com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro e o seu irmão André, eles eram sócios com esses dois irmãos. Então eles tinham uma empresa de pescas. Eles dependiam disso e agora, de uma forma milagrosa, eles conseguem apanhar 153 grandes peixes, de forma que eles não conseguiam tirar esses peixes da água, porque eles eram muito grandes. Ainda tiveram esse momento de contar esses grandes peixes. Não eram peixes pequenos, eram peixes grandes, era um lucro imenso, era uma prosperidade profissional para Pedro. De forma que muitos estudiosos acreditam que quando Jesus pergunta: você me ama mais do que estes? Pedro, o seu coração, ele me ama mais do que a sua profissão? Você ama a mim mais do que a sua prosperidade? O seu emprego é mais importante do que eu sou para você? Eu sou mais importante do que o seu sucesso financeiro? A minha pessoa, eu sou mais importante do que as bênçãos que você tem recebido, financeiramente falando? Sucesso profissional para você é mais importante do que eu? Eu acho isso muito significativo, principalmente quando eu leio os manuscritos mais antigos. Sempre usa essa palavra, não estes outros, mas estes. Você me ama mais do que estes, dá a entender que Jesus de verdade está se referindo à profissão de Pedro, à prosperidade de Pedro, ao sucesso que essa pescaria trouxe para ele. Uma outra coisa que está acontecendo aqui, antes de continuarmos a leitura, é que Jesus está ressignificando uma experiência ruim na vida do apóstolo Pedro. Quando ele nega Jesus no capítulo 18 e 19 do Evangelho de João, o texto vai dizer que ele nega Jesus diante de uma fogueira. Fazia frio naquele dia, eles acenderam uma fogueira, Pedro se aquentava diante daquela fogueira, e por 3 vezes diante de uma criada, essa criada perguntava para ele: você é um discípulo de Jesus, né? Ele dizia assim: não, eu não sou um discípulo de Jesus, eu não conheço Jesus. Pela 2ª vez essa criada voltou e diz assim: eu sei, eu te vi, você é um discípulo de Jesus. E na frente daquela fogueira, Pedro diz assim: não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus. E pela 3ª vez, tanto Lucas, o evangelista, como o evangelista Mateus, vai dizer que Pedro chegou a praguejar, a amaldiçoar e a jurar, dizendo que ele não conhecia Jesus. Ele chegou a declarar com todas as suas entranhas, debaixo de pena de maldição, de que ele não sabia quem era Jesus. Então não foi simplesmente assim: eu não sei quem ele é. Uma coisa que ele chegou a jurar, ele chegou a amaldiçoar, ele chegou a declarar de forma veemente, por medo de tudo e de todos que estavam ali, e diante de uma mulher, na presença daquela fogueira, de que ele não conhecia Jesus. Então, toda vez que Pedro visse uma fogueira, o que viria à sua memória era a experiência amarga de ter negado Jesus, de ter negado o seu mestre, aquele que
o chamou, aquele que o perdoou, aquele que o nomeou, aquele que lhe deu poder, lhe deu autoridade, aquele que confiou a ele as chaves do reino dos céus, aquele que deu a ele essa chave para abrir a igreja para os judeus e para os gentios. Tanta confiança que Jesus depositou em Pedro, e agora, diante de uma fogueira, o que vinha na memória de Pedro era esse momento amargo de ter negado Jesus. Então, Jesus acende uma fogueira aqui, e é diante de uma fogueira que Jesus vai fazer Pedro confessar por 3 vezes que ele o amava. Jesus estava ressignificando, mudando, dando uma nova história, de forma que agora, toda vez que Pedro visse uma fogueira, ele não sentiria mais um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, um sentimento de fraqueza. Jesus ressignifica a visão da fogueira na vida de Pedro, de forma que agora, toda vez que desse momento para frente ele visse uma fogueira, ele teria boas memórias, memórias de restauração, de perdão, de um Deus amoroso, de um Deus que cura, de um Deus que chama de novo, de um Deus que dá novas oportunidades, de um Deus que reconhece que nós somos fracos e nos ajuda com o seu poder. E eu sei que nessa introdução dessa mensagem aqui, eu acredito que você nessa noite vai receber também momentos onde Deus vai ressignificar muitas coisas na sua vida. Tem pessoas que precisam de uma cura na sua memória, coisas que você vê, palavras que você escuta, que te faz lembrar de momentos ruins, cheiros que você sente, que te faz lembrar de coisas ruins, sinais que você vê, que te faz lembrar de coisas ruins. Saiba que Deus é especialista em ressignificar a nossa história, e Ele pode fazer isso na sua vida. Ele então olha para Pedro e diz: você me ama mais do que esses outros? E Pedro diz: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse para Pedro: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: então pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, que quando você era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde você não queres ir, ou te levará para onde não queres. Eu não sei se você já percebeu, lendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós sabemos, por exemplo, que Noé amava a Deus. Pela forma como Noé viveu, eu e você sabemos claramente que ele amava a Deus, mas não está escrito na Bíblia que ele amava a Deus. Eu e você sabemos, lendo a história da Bíblia, que Abraão amava a Deus, pela forma como ele se comportou, suas renúncias, sua obediência, seu estilo de vida, revelam para a gente que Abraão amava a Deus. Mas não está escrito na Bíblia que Abraão amava a Deus. Eu e você sabemos que Moisés amava a Deus. A forma como ele desejava a presença de Deus, a forma como ele ansiava a glória de Deus, a forma pelo compromisso que ele assumiu diante de Deus e da nação de Israel. Eu e você percebemos, lendo a sua história, que Moisés amava profundamente a Deus. Mas não está escrito na Bíblia que Moisés amava a Deus. Nós sabemos que José amava a Deus. Ele renuncia a tantos pecados. Ele renuncia a tanta vingança. Ele renuncia a ódio. Ele renuncia vingar-se dos seus irmãos. Ele renuncia
deitar-se com a mulher do seu patrão, ele permanece fiel em uma prisão. Nós sabemos que José amava a Deus, mas não está escrito na Bíblia que José amava a Deus. Nós sabemos que Josué amava a Deus, nós sabemos que Daniel amava a Deus, nós sabemos que Elias amava a Deus, nós sabemos que Eliseu amava a Deus, nós sabemos que todos esses homens que eu acabo de citar, pela forma como eles viveram, nós sabemos que todos eles amavam a Deus, mas você não vai achar em nenhum lugar do Antigo Testamento uma expressão dizendo que Moisés disse: Deus, eu te amo. Não existe isso na Bíblia. Ou Elias dizendo: Deus, eu te amo. Ou Abraão dizendo: Deus, eu te amo. Ou Noé dizendo: Deus, eu te amo. Não existe isso na Bíblia. Em todo o Antigo Testamento, você não vai achar nenhum desses homens verbalizando esse sentimento de amor a Deus. A cultura judaica não é uma cultura que o amor a Deus é expresso em palavras. Na cultura judaica, o amor a Deus se expressa com atitudes, com obediência. Não precisa você falar que ama a Deus. Apenas a forma como você vive vai revelar se você ama a Deus ou se você não ama. No Novo Testamento você vai achar isso também. Em João 15, Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Não é se alguém me ama, vai ficar expressando verbalmente essa verdade. Não existe essa cultura bíblica de você verbalizar o sentimento de amor a Deus. Existem ordens de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma. São mandamentos de Deus para você amá-lo. Mas não existe, você não vai achar no Antigo Testamento essa cultura de você ficar verbalizando esse sentimento: Deus, eu te amo, Deus, eu amo o Senhor. Só existe um único homem no Antigo Testamento. Se você quiser anotar isso, por gentileza, assim o faça. Mas só existe um único homem em todo o Antigo Testamento e uma única vez que diz para Deus que o amava. E claro, vocês sabem, o nome desse homem significa amado. Foi o Davi, Salmo 18, versículo 1. Ele diz: Senhor, eu te amo, rocha minha, redentor meu, eu te amo. Uma outra tradução fica num futuro: eu te amarei, Senhor. Mas no original é: eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Ele é o único homem em todo o Antigo Testamento que verbalizou isso, que escreveu essas palavras dizendo que amava a Deus. No Novo Testamento, nós não achamos nenhum homem no Novo Testamento que vai voluntariamente expressar esse sentimento de amor a Deus. Você pode pesquisar todo o Antigo Testamento e você pode pesquisar todo o Novo Testamento, você não vai achar nenhum homem e nenhuma mulher dizendo: Deus, eu te amo. O único homem, o único caso, eu acabei de ler com vocês, e ele só está dizendo que ama Jesus porque ele está sendo pressionado por Jesus. Jesus o encurrala, Jesus o constrange, Jesus o tranca dentro de um quarto, vamos assim dizer, e não existe saída para ele. Ele está sendo pressionado por Jesus, ele está sendo constrangido por Jesus, e Jesus está fazendo a pergunta para ajudar Pedro a expressar esse sentimento. Que a pergunta de Jesus é: você me ama? Porque na cultura judaica, na cultura da Bíblia, quase que não existe esse sentimento de dizer: Deus, eu te amo. Porque o amor a Deus não se expressa com palavras. O amor a Deus se expressa com atitudes. Nunca se esqueça disso.
Então a gente não acha na Bíblia com facilidade, ou quase não se acha na Bíblia, homens dizendo Deus eu te amo, mas a gente acha em toda a Bíblia, pelo comportamento, todos esses homens dizendo Deus eu te amo. Dá para entender? Agora, nós vivemos em uma geração em que nós não temos dificuldades alguma, nenhuma dificuldade de dizer Deus eu te amo. Olha os nossos cânticos, olha os nossos poemas, olhe as nossas cartas, olhe as nossas orações. O tempo todo nós estamos dizendo para Deus que nós o amamos. Nós somos essa geração romance, principalmente nós, de língua portuguesa, italiana, francesa, espanhola. A gente tem muita facilidade, por termos a origem, essas línguas romances, né, que tem a origem no latim, de expressar sentimentos, principalmente esse sentimento de amor, coisa que quase não se vê na cultura árabe, quase não se vê na cultura hebraica, na cultura bíblica. Nós temos uma facilidade imensa de dizer para Deus que nós o amamos, mas nós temos uma dificuldade imensa de mostrar para Ele que nós o amamos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles tinham uma dificuldade imensa de dizer Deus eu te amo, mas eles tinham uma facilidade imensa de demonstrar que amavam a Deus. Eu quero teu filho Abraão. Senhor, aqui está o meu filho. Moisés, eu quero que você faça isso. Senhor, aqui estou para fazer isso. Josué, eu quero que você lidere esse povo. Senhor, eu estou aqui para liderar esse povo. José, eu quero que você perdoe os seus irmãos. Senhor, aqui eu estou para perdoar os meus irmãos. Daniel, eu quero que você não se contamine. Senhor, aqui eu estou para não me contaminar. Todos esses homens, através de atitudes, gritavam bem alto para nós que eles amavam a Deus. E hoje, a gente grita com as nossas palavras que nós amamos a Deus, mas a forma como nós estamos vivendo está falando tão alto, que nós não amamos a Deus, que parece que Deus não consegue ouvir as nossas palavras quando a gente diz que nós o amamos. Como diz Robert Schuller no seu livro, a forma como você vive grita tão alto no meu ouvido que eu não consigo ouvir aquilo que você está falando. Então a forma como nós vivemos fala tão alto aos ouvidos de Deus, que às vezes a gente diz que ama a Deus e Deus diz, não consigo ouvir o que você está falando, porque a forma como você vive fala tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você está falando para mim. E nós vivemos essa geração. Essa mensagem de hoje, eu pensei muito em poder trazer essa palavra para vocês hoje. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra primeiro pregada a mim. Vocês, quem me conhece sabe, eu não prego uma mensagem sem antes ela frutificar na minha vida, sem antes ela não ser um sermão de Deus para mim, sem antes ela não ser uma exortação, um chamado à prática da verdade de Deus para a minha vida. Só depois que isso começa a se encarnar em mim é que então eu começo a transformar isso em ensinamentos, em pregações. Então, muito antes de chegar a qualquer um de vocês essa mensagem, primeiro ela chegou a mim e eu fui confrontado dessa forma para ter essa revelação, Deus falando comigo, preste atenção, aonde é que diz que Moisés me amava, onde é que diz que Abraão me amava, onde é que diz que Noé me amava. Eu comecei a pesquisar toda a Bíblia e comecei a dizer, Deus, eu estou entendendo. Pois é, amor a Deus não se expressa com palavras, como você tem muita facilidade de dizer que me ama, mas você tem muita dificuldade de demonstrar através da guarda dos meus mandamentos que você me ama. Jesus disse, aqueles que me amam, esses guardarão os meus mandamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos cânticos quando a gente diz que ama a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos poemas, com as nossas frases, com as nossas orações, quando a gente diz que ama a Deus, porque a forma como nós estamos vivendo é mais importante do que aquilo que nós estamos falando. Então, se você não está vivendo, não está cumprindo os mandamentos de Deus, por favor, não piore a situação verbalizando que você ama a Deus.
Não complique ainda mais. Não acrescente culpa ao seu coração, dizendo que você ama a Deus, verbalizando para os outros ouvir, para as pessoas perceberem, ou escrevendo que você o ama, ou postando que você o ama, quando na verdade você não consegue obedecê-lo. Você não renuncia um Isaac por ele. Você não renuncia a sua própria vontade por ele. Você não é capaz de abrir mão de posição para obedecê-lo. Você não é capaz de renunciar à sua comodidade para dizer para ele: eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida. Você não é capaz de arrebentar a sua agenda para cuidar de pessoas. Então, por favor, não diga que você ama a Deus. Diga que você gosta dele. Ó Deus, eu tenho uma simpatia por ti, eu sou simpatizante do seu evangelho, eu gosto um pouco do Senhor, mas amá-lo, de verdade, Senhor, eu não amo. Porque se você o ama, você é capaz de abrir mão de suas próprias vontades, dos seus próprios prazeres, dos seus próprios ideais, dos seus próprios sonhos, para que você possa viver a vontade dele para a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Quando a gente lê a cultura do Novo Testamento, que vai falar que nós amamos a Deus, nunca está no singular. Paulo, Pedro, Tiago, João, eles nunca expressam essa verdade no singular. Você nunca vai ver Paulo dizendo: eu amo a Deus. Você nunca vai ver o apóstolo João dizendo: eu amo a Deus. Sempre está no plural. E sempre que você lê no plural, como por exemplo Romanos 8, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. 1 João 4, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós só somos capazes de verdade de amar a Deus porque ele tomou a atitude primeira de nos amar. Não existe na cultura bíblica a capacidade no homem de amar a Deus sem que primeiro Deus visite esse homem, banhe esse homem com o seu amor, banhe essa mulher com o seu amor. Nós conseguimos amar a Deus como fruto do amor que ele derramou no nosso coração primeiro. Por isso o apóstolo João vai dizer, que nós conhecemos como o apóstolo do amor, né? Ele vai dizer que nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então, em toda a Bíblia, você nunca vai ver que o amor é do ser humano para Deus. Nunca você vai ler isso. Você nunca vai ler na Bíblia que o amor nasce na terra para ir para os céus, que brota daqui para cima. Em todo lugar na Bíblia, o amor nasce nos céus. O amor é de Deus, porque Deus é amor. O amor nasce no coração de Deus, e só existe amor aqui nessa terra porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nasceu em Deus, começou em Deus. Não existia aqui na terra essa capacidade de expressar ou de viver o amor para com o céu, porque não pertence a nós. É só quando Ele nos visita, é só quando Ele nos banha, é só quando Ele vem e nos batiza com o seu amor, é que a gente então consegue expressar o nosso amor por Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu contar uma experiência religiosa minha para vocês. Eu já estou terminando. Tenha fé em Deus que eu já estou terminando. Quando eu me converti, eu não me converti em igreja. Tem dia 15 agora, hoje é dia 17. Há 2 dias atrás fez 34 anos que eu me converti. E nunca uma pessoa pregou o evangelho para mim. Não teve assim alguém que chegou, explicou o plano de salvação para mim. Não teve isso. A pessoa que pregou o evangelho para mim, ele estava com um 38 na cintura e com um cigarro de maconha na mão. Ele sabia que eu ia morrer.
que eu não ia me entregar para a polícia. Eu tinha 19 processos, meu corpo cheio de tatuagem, drogado, acabado, a polícia atrás de mim, eu ia morrer. E esse cara, olhando para mim, na minha situação, sabendo que eu ia trocar tiro com a polícia, que eu ia morrer, ele olhou para mim assim, ele estava com um revólver na cintura enorme, um 38 longo, um baita de um cigarro de maconha, a gente chamava aquilo de bomba. Ele olhou para mim assim e fez assim: eu sei quem pode tirar dessa, tá ligado? E eu falei: quem, cara? O que você está falando? Ele: Jesus, morou. Fumando maconha e armado. E eu disse: como assim? E ele começou a chorar, chorava e chorava. Acho que vocês conhecem a história. Jogou o cigarro de maconha, escondeu as balas do revólver numa raiz de uma árvore e começou a chorar e chorar, e eu não sabia. Eu pensei que ele estava tendo convulsão, mas na verdade ele estava debaixo de um arrependimento profundo, e ele chorava e chorava, e eu fui tentar abraçar ele, para tentar consolá-lo, porque eu pensei que ele estava tendo uma convulsão. E ele disse assim: rapaz, os 10 anos mais felizes da minha vida foram os anos que eu estive na igreja. Eu sou desviado. Eu olhei para ele e falei: o que é isso, desviado? Eu não sabia o que era estar no caminho, muito menos assim sair desviado do caminho, né? Não sabia de nada. Ele disse: desviado é alguém que já foi de Deus, já foi de Jesus, já foi da igreja e abandonou. Aí ele começou a contar: minha mente era limpa, meu pulmão era limpo, eu sei o que é ser livre, eu era feliz, eu cantava no coral, eu adorava Deus, e agora eu estou escravo. Se eu morrer assim eu vou para o inferno, e você também, disse para mim, se morrer assim você vai para o inferno. E eu falei: sai para lá, rapaz, que morrer assim para o inferno. Aí ele falou assim para mim: eu conheço um pastor que o filho dele está numa casa de recuperação. Se você quiser, eu peço para ele, a gente pode fugir para essa casa de recuperação. Foi assim que eu me converti. O pastor me colocou dentro de um fusquinha, escondido, porque eu já era maior de idade, tinha um monte de processos, e me levou para uma casa de recuperação na cidade de Piracicaba. Cheguei lá e eu tomei todos os psicotrópicos, anfetaminas, barbitúricos, tudo que eu tinha. Eu fiz esmaguei tudo, tomei aquilo, que eu fiquei uns 3 dias apagado, assim, fora de mim. E me levaram para essa casa de recuperação. E eu lembro que quando eu voltei, eu cheguei lá no dia 3 de setembro, era mais ou menos o dia 5, eu fui dar conta de quem eu era, onde é que eu estava. E aí eles começaram a dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. E tinha um cego lá, um cara que tinha levado 12 tiros, chamado Jarbas de Almeida Filho. E eu lembro do Gil Gomes falando dele, que ele tinha morrido. O Jarbas tinha morrido. Eu lembro do Gil Gomes falando que é da quadrilha do Xepa, o Jarbas tinha morrido. E eu cheguei lá e ele: eu sou o Jarbas. Eu falei: mas como assim, Jarbas? Eu sou da quadrilha do Xepa. Eu falei: cara, mas você morreu? Ele falou: morri. Morri. Aí abriu a camisa, um tiro de 45, um tiro de 44, 5 tiros de bala dum-dum na cabeça, arrancaram os globos oculares, não tem os globos oculares, tiro na nuca que entrou aqui, saiu na boca, arrancou os dentes, um tiro de 12 na perna que arrancou, colou com osso de carneiro. E ele disse: eu morri, só que a minha mãe era crente. E a minha mãe estava no necrotério orando por mim, e Jesus me trouxe do inferno de novo, e eu voltei à vida, é por isso que eu sou de Jesus. E eu fiquei todo arrepiado. E ele disse assim: agora eu sou cego, você pode ler a Bíblia para mim? Foi assim que eu me converti, lendo a Bíblia para um cego. E ele tinha estratégia, ele dizia assim: não, eu não entendi esse versículo aí, leia de novo. E aqui ia ficando na minha memória, e todo dia eu lia a Bíblia para ele, e ele não deixava outro, eu que tinha que ler a Bíblia para ele, e aquilo foi me limpando. João 15, versículo de número 3, Jesus disse: vocês são limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. À medida em que você lê a palavra, ela vai te limpando. E eu fui lendo, e a palavra foi me limpando. Aí, no dia 15 de setembro de 87, foi a minha conversão. O diabo veio para me matar, e eu comecei a clamar o sangue de Jesus, e aquele demônio explodiu. Muitos de vocês conhecem a minha história. Naquele dia, 15 de setembro de 1987, 3 horas da manhã, na beira do rio Piracicaba, debaixo de um pé de pitanga, eu conheci Jesus. E fiquei lá 9 meses, eu não tive contato com a igreja. Eu não soube o que é um pastor, o que é entregar o dízimo, o que é ser batizado. Eu fiquei 9 meses numa casa de recuperação, em uma linguagem daqueles caras malucos que estavam lá, tudo maluco. Então, não tive disciplina, de ter as coisas da igreja.
Eu estava apaixonado por Jesus, comecei a pregar para as árvores, Jesus falou comigo que eu ia ser um pregador às nações da terra, e eu acreditei que eu ia ser um pregador nas nações da terra. Aí eu me apeguei à palavra, lia a palavra, amanhecia ali na palavra, estudava a palavra, comia a palavra, cria na palavra, pregava a palavra para as árvores, e eu era limpo pela palavra, minha mente ficou nova, meu coração ficou novo, meus pulmões ficaram novos, tudo foi renovado em mim. E aí eu saí da casa de recuperação apaixonado por Jesus, dizendo, vou pregar esse evangelho no mundo inteiro. E entrei na igreja. Lá na igreja, eu fui percebendo um monte de coisas que não tinham me ensinado na casa de recuperação, e graças a Deus não tinham me ensinado na casa de recuperação, mas que agora estavam me ensinando dentro da igreja. Eu fiquei 9 meses estudando a Bíblia, e as pessoas me falavam aquelas coisas da igreja, e eu dizia assim, mas onde é que está isso na Bíblia? E a resposta deles é dizer assim, não está na Bíblia não, mas é a nossa doutrina. É o nosso costume. E aí começaram a colocar uma camisa de força em mim. Eu queria amanhecer pregando um evangelho nas praças para drogados, e diziam que não podia, que o drogado, o traficante, se quisesse se converter, tinha que ir à igreja, que eu não podia ficar me expondo, pregando o evangelho para eles, porque eles poderiam me arrastar para o mundo deles. E eu não acreditava nisso. Espera aí, eu não acredito nisso. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Não é o mundo que me influencia, eu é que influencio o mundo, eu que tenho a luz de Deus na minha vida. Mas eles diziam, não é assim, não é assim. E eu comecei a perceber, as minhas orações na casa de recuperação eram orações de 5, 6 horas. Eu dobrava o joelho meia-noite, eu levantava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã de joelho e ia dormir um pouquinho. E aquele pouquinho que eu dormia era suficiente. Aí de repente a igreja começou a me colocar. Eu não estou dizendo que toda igreja é assim, mas essa na qual eu me tornei membro, hoje graças a Deus é diferente. Mas naquela época, eu gostava de calça jeans, não podia usar calça jeans. Eu gostava de camiseta, não podia usar camiseta. Eu gostava de tênis, era pecado usar tênis. Eu comecei, olhei assim, eu disse, não, eu não vejo isso na Bíblia. Mas eles diziam, não, mas tem que obedecer. E aí eu, tá bom, então eu vou obedecer, porque o meu temor a Deus, eu amo a Deus, eu quero viver para Deus. Eu comecei a me sujeitar a certos tipos de doutrinas e costumes que não estavam na palavra, mas como vinham dessa liderança, aí eu fui me sujeitando. E quando eu vi, eu perdi toda a minha alegria, eu perdi todo o meu entusiasmo, eu perdi a minha vida. A ceia, que eu não via a hora de me batizar para tomar ceia, e eu tomava, e aí eu fiquei tão maravilhoso. Agora de repente a ceia era um lugar de culpa. A ceia não era um lugar de renovo para mim, a ceia era um lugar em que eu tinha que examinar se eu tinha pecado ou não. Era uma visão equivocada do apóstolo Paulo, quando fala, examine-se o homem a si mesmo, para saber se está discernindo o corpo é a igreja. Eu estou vivendo em comunhão com os irmãos, eu estou valorizando os membros que eu considero talvez inferior, mas todos são importantes como uma unha, um dedinho. Não existe ninguém que não seja importante na igreja, todos têm a sua importância. Isso significa discernir o corpo. Participar da ceia indignamente não é, eu discuti com a minha esposa, portanto essa semana eu não vou poder participar da ceia. Clama o sangue de Jesus, Ele te perdoa. Participar indignamente é você não valorizar os membros desse corpo, é você olhar para as pessoas na igreja e dizer, esses não têm significado algum para mim. Isso é participar indignamente, porque você não discerne o corpo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isso começou E aí eu comecei a orar, comecei a jejuar e comecei a sentir muito sentimento de culpa. Quanto mais eu orava, parecia que mais eu devia para Deus. Quanto mais eu jejuava, parecia que Deus não estava satisfeito com o meu jejum. Quanto mais eu lia a Bíblia, parecia que eu estava em dívida, que eu não... Começou a ficar ruim a minha vida cristã. Embora eu estava na igreja, embora eu estava... Não era um fruto de amor, era uma obediência, mas era uma obediência não porque o amor de Deus estava fluindo em mim através de mim. Quantos estão me entendendo, por gentileza, diga amém. Um dia então, para encurtar a história, eu estava orando, falando com Deus, Senhor,
Eu quero tanto que... Eu li Romanos capítulo 6, eu disse, eu quero tanto, Senhor, que todo o meu ser, minha mente, os membros do meu corpo, tudo seja santo para o Senhor. Mas eu sentia aquele sentimento de culpa. Eu orava e parecia que precisava orar mais. Eu jejuava e precisava que tinha que jejuar mais. Eu lia e sempre tinha uma cobrança dentro de mim. Eu vivia atormentado. Então Deus falou comigo naquela noite, não de forma audível, mas assim aqui dentro do meu coração. E aquela voz disse assim: Edson, você está querendo construir esse edifício sem colocar o fundamento. Eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Você está querendo construir o edifício sem colocar o fundamento. E eu disse: como assim? Ele disse: o edifício é Romanos capítulo 6, mas o fundamento é Romanos capítulo 5. Enquanto você não entender o fundamento de Romanos capítulo 5, você vai ficar atormentado dentro da igreja a vida toda querendo viver Romanos capítulo 6. Porque Romanos capítulo 6 são frutos de santificação que se manifestam na minha vida. E eu não estava conseguindo. E Romanos capítulo 5 é o fundamento. Romanos capítulo 5 vai falar que eu sou justificado pela fé. Romanos 5, versículo 8 vai dizer que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe nada, Edson, que você faça que venha me agradar mais, me fazer te amar mais. Nada, o seu jejum, suas orações, nada disso vai aumentar o meu amor por você. Você não está entendendo o seu fundamento. Eu entendi, Romanos 5, a justificação. Jesus morreu por mim em caráter de substituição. Ele morreu no meu lugar e eu fui justificado de uma vez por todas na presença de Deus. Ele tomou o meu lugar e morreu no meu lugar e eu fui justificado pelo sacrifício de Jesus. Não é o que eu fiz que me torna justo, é o que Jesus fez por mim que me torna justo diante de Deus. Eu entendi. Quando eu entendi que não existe nada que eu faça que aumente o amor de Deus por mim, porque o amor dele por mim é infinito quando eu nem o conhecia. Ele deu prova do seu amor por mim quando o seu filho morreu na cruz no meu lugar, sendo eu ainda pecador. Eu nem o conhecia, ele já me amava. Agora a minha vida de santificação não é porque eu quero comprar o amor de Deus. Eu entendi o amor de Deus. Ele derramou o seu amor no meu coração. Romanos 5, versículo 5 em diante vai dizer que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu entendi isso. Agora o meu amor, eu fui liberto da religiosidade. Embora continuei membro da igreja, amo a igreja, mas tudo que eu faço hoje, eu tenho um fundamento. E o meu fundamento não são as coisas que eu faço, o meu fundamento são as coisas que Jesus fez por mim. O seu amor por mim, Ele me amou primeiro, eu entendi. Agora a minha oração não é mais por culpa, a minha oração é de gratidão. Ele me amou. O meu jejum não é porque eu quero comprar a Deus, o meu jejum é porque eu quero conhecê-lo mais. A minha leitura da Bíblia não é porque eu tenho uma cobrança religiosa na minha cabeça dizendo, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Não, a minha leitura da Bíblia é que eu quero ler porque eu quero conhecer o coração de Deus, aquele que me amou, aquele que deu a sua vida por mim. O meu dízimo e a minha oferta não é porque eu tenho medo de maldição, porque se eu não vai vir a maldição, com maldições sois amaldiçoados. Não é isso. O meu dízimo e a minha oferta eu quero dar como gratidão, porque Ele me deu vida, Ele me deu saúde, Ele tem suprido as minhas necessidades, Ele tem me abençoado. É o amor dele por mim. Então hoje eu vejo, graças a Deus, essa minha crise, ela não durou muito tempo, foram os primeiros 2 anos e meio da minha conversão, que eu me choquei muito com a igreja, mas graças a Deus ela foi rápida. Isso aconteceu tudo lá na Amazônia, como missionário na Amazônia. Eu sou apaixonado pela igreja, eu amo a igreja do Senhor Jesus,
amo a igreja do Senhor Jesus e sei que todos nós somos falhos. A igreja é constituída de seres humanos, cheio de falhas, e graças a Deus por isso. É como se fosse um hospital onde todos nós precisamos de remédios, sermos curados. Graças a Deus não tem ninguém perfeito aqui essa noite. Graças a Deus por isso. Somos todos amados por Deus com as nossas imperfeições. E quando a gente compreende esse amor, a gente quer entregar o nosso amor por Ele. A gente quer amá-lo. E eu termino dizendo para vocês o seguinte: quando Jesus disse, Pedro, você de verdade me ama? E as 3 vezes que Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus disse assim, então você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai cuidar dos meus cordeirinhos, você vai cuidar das pessoas a quem eu amo. Então não existe essa história de você dizer que ama a Deus, mas você não se preocupar com a vida das outras pessoas. Não existe. Toda pessoa que de verdade ama a Deus, ela recebe um mandamento de Jesus dizendo, então cuida das pessoas que eu amo. Se você me ama, você não pode viver mais para você. Só para você. Se você me ama, o próximo tem parte na sua vida. Se você me ama, as ovelhas, os cordeiros, todos aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, fazem parte da sua vida, são alvos do seu amor. Não adianta, o apóstolo João disse, não adianta você dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê. Que o apóstolo João está dizendo que não existe um amor, dizendo um amor vertical, eu amo a Deus, sem que esse amor se derrame na horizontal, no próximo, nas pessoas que precisam conhecer Deus, que precisam ser pastoreadas. E aí Jesus vai dizer para Pedro a segunda coisa. Quando você era jovem, você, Pedro, vestia a roupa que você queria. Está aqui. Você se cingia do jeito que você queria. E você ia para onde você queria. Tenho vontade de ir para a casa da avó, do tio, do primo, então você vai. Eu tenho vontade de usar uma roupa azul, amarela, verde, com cinto assim. Vai, não tem nenhum problema. Aí Jesus disse, agora não, Pedro. Porque você me ama, você não vai viver mais para você. Porque você me ama, não é a sua vontade que é mais importante agora. Porque você me ama, a minha vontade é que vai ser mais importante para a sua vida. Já não são as suas coisas que serão mais importantes, mas as minhas coisas é que serão mais importantes na sua vida.